E aí, meus amigos, tudo bem com vocês? Em meu último vídeo, no qual eu falei um pouco de Carol Conká, personagem do Big Brother, eu me esqueci de falar de algumas coisas e gostaria de tocar nesses temas agora com vocês em relação à psicopatia. Eu gostaria de falar de agressividade, praticidade, culpa e sofrimento. Então, esses elementos são elementos que a gente tem que trazer para falar também de psicopatia, porque há alguns equívocos comuns. Claro que não são equívocos presentes nas descrições científicas, não é isso? Os equívocos das pessoas, de um modo geral, do senso comum em relação ao que seria um psicopata. A questão da agressividade, por exemplo. As pessoas costumam interpretar que os psicopatas são agressivos, violentos, e uma minoria dos psicopatas são agressivos e violentos. A maioria dos psicopatas são golpistas. Então, esse é o primeiro ponto. Então, um psicopata, ele é alguém que vai ter uma relação muito forte de abuso com o outro, muitas vezes, e esse abuso pode estar voltado aí para uma relação em que o outro é chantageado, enganado, traído, ultrapassa. Então, toda uma relação de enganação com o outro mesmo, de enganar o outro, de manipular, controlar. A agressividade não é a regra. Uma minoria dos psicopatas são violentos, são agressivos, e nem toda pessoa que é muito violenta e muito agressiva necessariamente será um psicopata. Não é esse o ponto. Outro ponto é a questão da praticidade. O psicopata, para ele, tudo é muito prático, porque a partir do momento em que ele não tem empatia, não tem compaixão, é muito prático. Simplesmente excluir uma pessoa, botar outra no lugar, retirar, ser violento com alguém, fazer reificação, coisificar pessoas, porque para ele isso é só uma questão de praticidade. Então, um discurso de um psicopata pode ser que apareça muito a palavra praticidade, inclusive até para se defender. O psicopata vai dizer muito, não, as pessoas estão confundindo, na verdade eu sou uma pessoa prática. Por ser uma pessoa muito prática, acabam pensando que eu não estou levando em conta os sentimentos dos outros e tal. Na verdade, é só uma questão de ser prático. Precisamos ser práticos, precisamos ter uma resolução aí mais simples da situação e mais definitiva. Precisamos ser resolutivos. O psicopata acaba utilizando o discurso da praticidade, muitas vezes, para se defender de suas das coisas abomináveis que faz, da violência que pratica. Não que todo mundo que defenda o discurso de praticidade é psicopata, também não. Mas pode ser que apareça esse termo que para o psicopata tudo é muito prático e para os outros acaba não sendo, porque envolve sentimentos, envolve a vida das pessoas e envolve uma série de questões éticas. Bom, a questão da culpa também é outra que o senso comum e até alguns psicólogos costumam confundir. Ao afirmar que o psicopata, por exemplo, não sentiria culpa. E não é bem assim. Dizer que o psicopata não sente culpa. Sentem culpa também. Eles não sentem culpa em machucar outras pessoas, em ser violentos, em ferir, em destruir com a vida de outras pessoas. Então, enquanto isso estiver ocorrendo e que eles não forem descobertos e não forem flagrados, não houver uma ameaça grande de cortar o barato do psicopata, de ser punido a ponto de cortar o barato dele, né? O barato que ele está curtindo ali, porque tem muita impulsividade, muito a realização de algo assim de forma imediata, de um prazer de forma imediata. Enquanto não for pego, enquanto sentir que ainda está curtindo o barato dele ali, está arrebentando com a vida das pessoas, não tem culpa nenhuma. A culpa pode surgir no momento que ele percebe que ele vacilou um pouco e que vai ser pego por ter vacilado. E aí ele pode sentir culpa em relação a isso. Poxa, eu vacilei. E aí a autoestima pode sofrer uma pequena oscilação e a partir disso pode haver culpa. Porque a culpa em relação a si mesmo. É uma culpa da própria oscilação da autoestima. Poxa, eu vacilei. Olha aqui, eu errei. Eu erro também. Em algum momento cai a ficha de que erra também. Também existe isso de uma forma muito mais rápida, muito mais temporária, mas existe. E existe culpa em relação a isso, então. E a questão do sofrimento. A questão da indolência não quer dizer que seja completamente indolente e não quer dizer que não sofra, né?
A questão da indolência demarca uma maior resistência à dor e ao sofrimento. Tá? Então, são pessoas que não sofrem como as outras sofrem. Não sofrem tanto como a maioria sofre. Tá? Há uma prevalência, então, da indolência, mas não é absoluta, obviamente que não. Tá? Então, é só para deixar esses pontos marcados, tá? Que eu acho que são significativos aí para se pensar o que é um psicopata, complementando o vídeo anterior que estou deixando no card para vocês. Se você gostou desse vídeo, dê um like, se não gostou, dê dislike, compartilhe nas redes sociais, se inscreva no canal, acione as notificações clicando no sininho e muito obrigado, vamos seguindo, um abraço.